Olá, eu sou o professor Francisco Medeiros e para você que está estudando, eu vou resolver agora uma questão de física para você, uma questão que envolve eletricidade, tensão elétrica, resistência elétrica e intensidade de corrente elétrica, envolvendo além disto gráfico. Vale lembrar, não pode esquecer, que um gráfico, quando a gente tem tensão elétrica em função de corrente, se for uma reta, a gente chama de resistor ômico. Se for uma curva com uma determinada inclinação, a gente chama de resistor não ômico, que é justamente o caso dessa questão, que eu vou ler agora para você, por sinal, tudo bem? É a prova amarela, a questão de número 110. Ela diz o seguinte: ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico tensão versus corrente. Então o que acontece? O eixo X é a intensidade de corrente elétrica, que é dada em A, que seria ampere. O eixo Y é a tensão elétrica, que é dada em V, é dada em volts. No eixo X se propõe 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere e por diante. No eixo Y se propõe 20 volts, 40 volts em diante. Observe bem que o gráfico ele não é uma reta, ele não é um resistor ômico, ele é um resistor não ômico, porque tem essa curva, um movimento parabólico. E aí a questão prossegue dizendo o seguinte para você: após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada pela equação V igual a 10I mais I elevado ao quadrado, ou seja, V é igual a 10I mais I elevado ao quadrado. I elevado ao quadrado remete à expressão equação de segundo grau, justifica a questão da parábola, essa trajetória parabólica apresentada no gráfico tensão V em relação à corrente I. E aí ele diz o seguinte: o gráfico da resistência elétrica R do resistor em função da corrente I é letra A, B, C, D ou E? Letra A, em que a resistência é 10 ohms e ela se mantém com o mesmo valor sempre. Letra B, a resistência é um pouco acima de 15 e se mantém apresentando o mesmo valor. Letra C, a resistência até tem um crescimento, mas começa do ponto zero, começando com a resistência nula. Ou letra D, começa com a resistência 10, apresentando um crescimento. Ou letra E, também é uma parábola. Então é o seguinte: primeira lei de Ohm, todo ano cai no Enem e quase todo ano cai em tudo que é concurso público. Primeira lei de Ohm diz que U é igual a R vezes I, ou podemos dizer V é igual a R vezes I, já que o U tem sido substituído pela letra V, tanto em provas quanto em livros e publicações. Ele continua significando tensão elétrica, diferença de potencial, DDP, que é a própria sigla, ou voltagem. O fato é que o R permanece sendo resistência elétrica e o I a intensidade de corrente elétrica. V é dado em volts, R é dado em ohms e I é dado em ampere. Só que é um problema: se eu disser e voltar a dizer que V é igual a R vezes I, eu estou dizendo para você que o R nada mais é do que V dividido por I. Então, peraí, se eu disser que R
é V dividido por I, o que aconteceria com essa equação? Porque quando eu escrevi assim, V é igual a 10 vezes I mais I elevado ao quadrado, olha só, quando eu digo que R é igual a V sobre I, também é 10I mais I ao quadrado dividido por I. Diz para mim o que aconteceria agora. Ó, V sobre I é o próprio valor de R. Quanto ficaria, fala para mim, 10I dividido por I? Ficaria 10. I elevado ao quadrado dividido por I. Sabe o que é I elevado ao quadrado? É I vezes I. Se você divide por I, fica apenas o I sozinho. Ou, se você achar mais apropriado, 1I. Então a resistência acabou sendo quem? 10 mais I. Aí eu pergunto assim a você, se o valor de I pudesse ser igual a zero, qual seria o valor de R? A gente teria R é igual a 10 mais I. Só que o I está valendo quanto? Está valendo zero. Então a resistência ficaria o quê? 10 mais 0, que é igual a 10. Qual é a conclusão muito simples que eu quero mostrar para você? Quando a corrente for igual a 0, a resistência tem que ser igual a 10. Se você observa a letra A, ele até começa com a resistência 10, o que pode ser convidativo. A letra B coloca uma resistência acima de 15. Já era a letra B. A letra B acaba de ser descartada. A letra C começa com ponto zero. Então a letra C acaba de ser descartada. A letra D começa com a resistência 10. Pode ser. A letra E também começa com o número 10. Agora é o seguinte, vamos imaginar a seguinte possibilidade. E se a intensidade de corrente elétrica fosse igual a 1 ampere? Aí a resistência elétrica, que é sempre 10 mais I, não é isso que está escrito aqui? R é igual a 10 mais I. O I agora acaba de ser substituído pelo número 1. Então, olha só, quanto é que ficaria? Se a gente tem como resistência 10 mais 1, a gente encontraria 11 ohms. Então, observe o seguinte, peraí, quando a corrente aumentou em 1, a resistência aumentou em mais 1. Se a resistência acaba de aumentar, quando a corrente acaba de aumentar, a letra A disse que a resistência é 10 para sempre. Portanto, letra A está de fora. Fiquei na dúvida entre a letra D ou a letra E. O fato é que aqui você tem uma curva parabólica e você não pode nunca ter uma curva parabólica porque aqui você não tem o I elevado ao quadrado. Isso aqui é uma função de primeiro grau, entendeu? Aqui você tem R igual a 10 mais I. O I, se estivesse elevado ao quadrado, aí você teria uma parábola. Então a alternativa E está de fora. Eu só poderia marcar a alternativa de letra D. Além disto, se eu propor a corrente valendo 2 ampere, intensidade de corrente elétrica valendo 2 ampere, a resistência elétrica, que é 10 mais I, eu acabo de substituir o I pelo número 2. Isso é matemática pura associada à física. Isso é função de primeiro grau. O I eu substituí por 2, aí a resistência elétrica acaba sendo 10 mais 2, que é igual a 12 ohms. E ele propõe aqui 12 ohms. Sabe por quê? Porque à medida em que a corrente vai subindo, a resistência sobe de maneira linear. Por que linear? Porque essa função é de primeiro grau. Se tivesse I elevado ao quadrado, aí sim
eu teria uma função de segundo grau, aí sim eu teria o gráfico de uma parábola. Portanto, essa questão do Enem, a alternativa correta é a letra D. Eu espero que você tenha dado uma pausa e tenha feito esses cálculos antes, né? Nem precisaria ter feito os 3 cálculos para achar o resultado correto, tudo bem? Eu espero ter te ajudado. Por favor, curta e compartilha, se inscreva no canal, clica lá nos sininhos, eu vou mandando exercícios para você e aí você vai estudando, você vai aprendendo e todo mundo vai ganhando. Nunca desistir, a vitória pertence ao perseverante. Então não deixe de estudar. Os resultados vão te alcançar. Um forte abraço e tchau, tchau.